também é controverso, né? O que um Dev Júnior precisa saber? Se você perguntar pra mim, a resposta é uma. Se você olhar no job board do Google, a resposta é outra. Se você olhar na empresa minúscula de uma cidade de interior, a resposta é outra completamente diferente. O que a gente vai tentar fazer aqui baseado nisso daqui, né? Eu quero te dar mais ou menos o 80% das coisas que todas as vagas de Dev Júnior vão requerer. Porque tem coisas que todo mundo quer. Eu não vou te dar o 100% porque o 100% é impossível. Vão ter empresas, por exemplo, que vão pedir Kafka para um Dev Júnior. Na minha opinião, saber configurar um Kafka, saber como é que um Kafka funciona, não é tópico de Dev Júnior, tá? Mas algumas empresas vão cobrar isso. Tem empresas que vão querer que você utilize Dynamo Database como Dev Júnior. Empresas que especificamente trabalham muito em cima dessa tecnologia. Na minha opinião, a maioria das empresas não deveria querer isso de um Dev Júnior, né? Acontece que empresas muito específicas, com necessidades muito específicas, vão querer cobrar coisas que fogem um pouco do comum e não tem como a gente cobrir tudo. No final desse vídeo, o que você vai fazer? Eu não vou te dar apenas uma lista do que eu acho que precisa ser aprendido, certo? Eu não vou apenas falar, você como Dev Júnior deve conhecer uma linguagem pelo menos, um framework pelo menos, e isso é verdade, tá? Você deve conhecer uma linguagem e um framework, mas eu vou te dar também uma visão um pouco mais panorâmica do que engloba aquilo que você vai ter que aprender. Outro ponto interessante a se falar, tá? É que a minha visão é um pouco mais de qualidade do conhecimento do que de quantidade. Até porque se você olhar, por exemplo, o que é uma empresa impressionante pra você? O Google é uma empresa impressionante? Então estamos aqui, ó, Job Board do Google. Ó, Early Career seria basicamente um Dev Junior, tá? Então Software Engineer 2, Full Stack. Isso daqui é basicamente Junior indo para pleno, tá? Eles requerem um diploma, um único ano de experiência com Python ou C ou C++ ou Java ou JavaScript, um ano de experiência com estrutura de dados e algoritmos. E é isso. Essas são as qualificações de um Dev Junior segundo o Google. Você tá vendo Kafka aqui? Eu não tô vendo Kafka. Então, né, eu parto do pressuposto que a gente tem que ter uma boa compreensão disso daqui e de tudo aquilo que engloba o nosso trabalho, né, de tudo aquilo que tá envolto no nosso trabalho de Dev Junior e não focar em uma checklist absurda de vários pré-requisitos que a empresa do fundo de quintal aí pediu pra você. O nosso contexto, né, o que eu vou dar aqui, o panorama que eu vou te dar, eu vou te dar assim um mapa mental de como enxergar as coisas, é pra Web Dev, tá? Não tem jeito. O que é Web Dev, né? Web Dev é o que eu sou, Web Developer. Eu vou falar dessa área porque é a área que eu trabalho desde o início da minha carreira, é a área que eu mais conheço. Eu não consigo falar tão bem de dados, eu não consigo falar tão bem de CyberSec, eu não consigo falar tão bem de games, eu não consigo falar tão bem de IA, de embarcados. Eu vou falar de Web Dev porque Web Dev é o que eu conheço e o Web Dev eu diria também que hoje em dia deve ser mais ou menos 80% do mercado, tá? É a maior área, é a área que mais contrata gente, é a área que provavelmente você que tá vendo esse vídeo tem 80% de chance de ir pra essa área, eu diria, num chutômetro assim. Esse vídeo é especificamente para web developers. Se você quer ir pra área de dados, não vai te ajudar tanto assim. E no final, eu vou te dar o panorama de como encaixar todo o conhecimento ali, como as coisas se conectam e o que você precisa compreender para entrar bem nessa área e alguns conceitos, né? Não vou apenas citar eles, eu vou explicar eles também. Só preciso, antes disso, te falar do patrocínio de hoje, que é a Abacus AI. Abacus é um ferramental de linguagens de Large Language Models, de IAs, né? Que permite que você use todas as LLMs mais populares aqui, né? O ChatGPT 5, por exemplo, o Grok 4, o Gemini 2.5. E você faça várias coisas com elas, imagens, gerar código, gerar PowerPoint, fazer pesquisa mais intensiva aqui. O ferramental do Abacus é muito completo. Ele te dá o Deep Agent também, que é um agente autônomo que consegue fazer coisas muito complexas. Você pode até olhar uns exemplos aqui, ó. Ele pode fazer um site que integra com a Stripe em pouquíssimos prompts. Ele pode fazer um sistema de IA que analisa PDFs. Pode fazer um jogo de Sudoku. O Deep Agent pode fazer muita coisa. Eu testei, realmente, ele faz muita coisa com até uma qualidade impressionante com um único prompt. O Deep Agent tá quase no nível de um desenvolvedor júnior, tá? Foi lançado recentemente também esse aqui, ó, o Deep Agent Listener, que pode ouvir, se você quiser, né, entrevistas, conversas, reuniões, e você pode ter conversas com o chat aqui, que é um overlay sobre a sua tela, pra te ajudar a tomar notas de entrevistas ou a responder algum tipo de questão aqui, tá? Tudo isso incluído na mesma subscription de $10. O link pra fazer parte da Abacus AI tá aqui na descrição, tá? É mais barato que qualquer um dos concorrentes. Bom, Web Dev, em essência, tá? Pra você entrar como um júnior em Web Dev, o básico do básico do básico vai ser quase sempre uma linguagem e um framework. Você vai precisar ter esse domínio aqui básico, tá? A maioria das empresas trabalha majoritariamente com uma linguagem no back-end, uma linguagem no front-end. Às vezes é a mesma, às vezes não é a mesma. Geralmente você vai ser contratado ou como front-end ou como back-end. Sendo assim, é muito mais interessante que você tenha um domínio bom em uma única linguagem do que você tenha um domínio superficial em várias linguagens. Porque quando você for contratado, a maior parte do seu trabalho vai ser em uma única linguagem.
linguagem. Então o nosso foco aqui é compreender como que a gente executa bem o nosso trabalho com essa uma única linguagem. Provavelmente vai usar um único framework. O framework até nem é tão importante, o domínio da linguagem é melhor, mas a maioria das vagas hoje em dia tem pedido um framework e não faz sentido eu falar que eu não espero isso de um desenvolvedor júnior, porque na verdade eu meio que espero. Se você vai trabalhar com um framework, eu espero que você conheça esse framework. Como web dev, a maioria das aplicações de forma bem simplória, tá? Vai funcionar da seguinte maneira. Você tem o seu usuário aqui vai acessar uma aplicação, vai acessar um software, um serviço, ele pode acessar esse serviço no celular, ele pode acessar esse serviço no Google Chrome dele. Então vamos colocar aqui, tá? Chrome do usuário. Essa aplicação, é lógico, vai acabar rodando em duas partes. Vai acabar rodando um pouco no Google Chrome do cliente. Você, por exemplo, tá vendo aqui o SkellyDraw, né? O SkellyDraw aqui que eu tô usando para desenhar, isso aqui tá rodando no meu browser, tá rodando na minha máquina dentro do meu Google Chrome aqui. Se eu faço um post, por exemplo, numa aplicação web, como o Twitter, tá? Esse post vai para algum lugar e vai ser armazenado por alguém. Esse algum lugar a gente considera aqui que é o servidor, né? O server. E geralmente falando, tá? Não sempre, a aplicação front-end vai rodar aqui, na parte do cliente, no browser do usuário, ou a maior parte do front-end roda aqui, tá? Existe uma certa diferenciação aqui. E a maior parte do back-end roda aqui no servidor. Em essência, como web dev, você vai trabalhar fazendo o código ou que roda aqui, ou que roda aqui. Existe essa interação entre a interface, né, que roda no seu cliente, aqui a Graphical User Interface, a aplicação de front-end, que vai interagir com o back-end e vai transmitir dados ali, fazer requisições para criar compras, para gerar posts, para subir imagens, enfim. Outro ponto que eu quero colocar antes da gente começar a complicar isso daqui é que você pode estar pensando, pô, galego, eu vou entrar como desenvolvedor júnior, eu preciso mesmo conhecer uma linguagem e um framework? A resposta é que sim. Desenvolvedor júnior é um profissional. E como profissional, eu espero que você consiga fazer código profissional, tá? A vaga de júnior não é uma vaga de estágio, a vaga de júnior é a vaga de um profissional. Como a barra do mercado subiu muito recentemente, até para estagiário isso daqui está sendo pedido. Eu acho correto isso? Não. Acho que estagiário deveria ser uma vaga mais voltada para aprender, mas como as empresas estão podendo perceber estágio como uma oportunidade de pegar pessoas que vão se tornar bons profissionais a um custo muito baixo, as empresas estão aproveitando dessa oportunidade, né? Supply e demand, oferta e demanda. Mas a gente não tá falando de estágio, a gente tá falando de júnior. E júnior é uma vaga, assim, profissional, que é esperado que você desenvolva um trabalho profissional. Júnior não é sinônimo de amador, júnior não é sinônimo de eu não sei o que eu tô fazendo, júnior não é sinônimo de eu vou aprender, júnior é sinônimo de eu tenho pouca experiência. Galego, mas eu não tenho nenhuma experiência. Então não dá pra você trabalhar como profissional, você tem que adquirir essa experiência fazendo algum tipo de projeto para que você consiga interagir com código de verdade, com aplicações reais. Você pode adquirir experiência sem ter um emprego, fazendo cursos, certificações, criando projetos principalmente e expondo esses projetos ao mundo e tendo usuários reais. Se você tem usuários reais, você fez um software real e você tá pronto para lidar com empresas que têm softwares de verdade também, tá? A gente vai construir junto aqui uma compreensão básica, né, do que engloba o seu trabalho. E eu quero pontuar outra coisa aqui, que não é necessário, para todas as vagas, em todos os momentos, você ter um conhecimento absoluto daquela área. Por exemplo, eu vou falar, em algum ponto nesse vídeo, a gente vai falar de bancos de dados. A gente vai falar que o back-end, geralmente, se conecta com um banco de dados. E, geralmente, esse banco de dados, na maioria das empresas, né, na maioria dos casos ali de empresa júnior, vai ser um SQL tradicional, vai ser um Postgres. Às vezes é NoSQL, pode ser também, pode ser um ou outro. Eu falar que eu espero que um júnior entenda um pouco de SQL, quer dizer que eu espero que um júnior já tenha aberto alguma vez na vida alguma ferramenta de visualização de banco de dados, né? Que tipo de ferramenta? Um Datagrip, um Beekeeper, um dbeaver, um pgadmin, e feito algumas queries nesse banco de dados, né? Como assim queries? Feito algum tipo de select asterisco, from, user, where, sei lá o quê. Quando eu falo que um dev júnior, né, deve ter um conhecimento de SQL, eu espero que ele consiga ali criar algumas tabelas, selecionar algumas informações de algumas tabelas e utilizar ali uma ferramenta para visualizar esse banco de dados. Eu não espero necessariamente que você seja um expert em otimização de queries. Se você for um expert em otimização de queries, você não é alguém júnior ao que tange banco de dados, tá? Bom, a gente pode começar a nossa aula então, tá? Novamente, aula sobre web dev. A gente tá criando aqui no SkellyDraw e a gente vai ver na prática também um pouco da criação de um serviço web, um pouco de como isso daqui funciona. E ao explicar o como um serviço web funciona, deve ficar bastante claro para você qual que é o seu trabalho, né? O que engloba o seu trabalho. A gente vai começar pelo primeiro tópico, que é uma linguagem e um framework. Vamos começar especificamente primeiro falando da linguagem. Esse aqui é o sine qua non, tá? Sem a compreensão e até certo domínio de uma linguagem,
não é possível que você consiga um emprego de júnior na área. Pelo menos no mercado atual, é quase impossível. O que eu quero dizer que é o conhecimento básico, o domínio básico de uma linguagem? Vamos supor que você escolheu a linguagem Python para trabalhar, tá? A linguagem Python vai ter algumas estruturas básicas dentro da linguagem. Ela vai ter classes, ela vai ter listas, ela vai ter dictionary. Eu espero que você conheça e saiba utilizar essas coisas. Eu não espero necessariamente que você consiga utilizar generators, né? Generator functions em Python. Até porque, sinceramente, eu nunca usei profundamente generators na vida, tá? Se eu utilizei 3 vezes, foi muito. Então, o conhecimento básico de uma linguagem engloba aquilo que é mais comumente usada, aquilo para a qual a linguagem mais é utilizada, ou no front-end ou no back-end, dependendo da área que você escolher. Bom, dentro dessa uma linguagem, a gente tem aquilo que é o conhecimento mais básico do básico do básico, que é conhecer algumas estruturas de dados, né? E conseguir utilizar ali a lógica da programação de fato. Também, na maioria dos locais, você vai precisar de alguns tipos de construção ali de OOP, vai precisar entender os princípios SOLID. Isso aqui no mundo real vai se traduzir em você conseguir lidar com classes, lidar com interfaces, tá? Esse tipo de coisa é imprescindível pra gente conseguir fazer qualquer coisa decente na área de software em web dev. Claro, existem exceções, tá? Existem várias empresas que nem utilizam OOP e nem utilizam classes. A questão é que eu acredito que pra maioria você vai ter que pelo menos conhecer isso daqui, tá? Mesmo que você não utilize muito. Vamos ilustrar cada um desses pontos aqui na prática, só pra gente não ficar numa aula puramente teórica. Você vai ter que conhecer alguma ideia pra fazer o seu código, tá? A ideia que eu escolhi aqui é a mais utilizada no mundo, é o VS Code. É óbvio, né? Vai sem eu ter que comentar aqui, que é conhecimento obrigatório você conseguir utilizar com algum tipo de proficiência a sua ideia, até porque é algo relativamente simples, que é obrigatório eu conseguir configurar o ambiente para rodar aqui a minha linguagem de alguma maneira, né? Para eu programar de fato. O que eu acabei escolhendo foi o ban, pra gente fazer os exemplos aqui. Ban é basicamente um substituto do Node aqui, tá? Pra baixar é bem facinho, você tem aqui as instruções de baixar o ban, é basicamente só copiar isso aqui e rodar. O ban tem bastante coisa legal, tem uma runtime, tem um package manager, que inclusive é algo que você vai precisar usar no seu emprego, lidar com package managers. A gente já vai explicar o que é. Tem um test runner e tem um bander, é tudo que eu queria. Eu acho que o ban facilita aqui a nossa explicação, por isso eu escolhi o ban. Você pode escolher qualquer maneira de rodar qualquer linguagem, basicamente, tá? Desde que você tenha uma que seja decente. Até porque aprender essas coisas é bem fácil, tá? Então eu, como Dev Junior, preciso ser capaz de iniciar um projeto. Com ban, é aqui, ó, ban init. Isso aqui vai iniciar, eu não quero React, eu não quero uma lib também, eu quero um projeto em branco pra gente trabalhar. Eu falei ali de package managers, né? Package managers vão gerenciar aqui as dependências do seu código. É importante que você consiga utilizar um package manager, porque afinal de contas é importante que você entenda o que são dependências e a gente vai até utilizar umas aqui pro projeto mais simples, tá? Por mais simples que seja o seu projeto, ele vai ter dependências. A nossa aqui é o TypeScript, que é a linguagem que eu escolhi foi TypeScript, né? Então é o mínimo do mínimo. Comentei aqui que você precisa conhecer algumas estruturas, né? O que são essas algumas estruturas? A gente tem aqui, né, o console log, tá? O basicão Hello World, se eu der um ban run index.ts, ele roda isso daqui, ó. Hello via ban, muito legal. Eu vou precisar conhecer pelo menos arrays, maps e sets. Sem array, map e set é muito difícil você conseguir afirmar que você tem a qualidade necessária para ser um Dev Junior, tá? E lógico, né? Eu preciso conhecer ali, um pouco do nativo da linguagem. Eu preciso conseguir construir uma função aqui, eu preciso conseguir construir alguma coisa, né? Eu preciso ter a lógica de programação básica ali para gerar programinhas que façam algumas coisas. E é isso que a gente vai estar construindo hoje também, tá? O que é um array? No JavaScript, e isso aqui varia de linguagem para linguagem, tá? A estrutura pode mudar um pouco dependendo da linguagem. O mais básico é explicar que o array é uma lista de elementos, então eu vou ter os elementos aqui 1, 2, 3, por exemplo. E eu posso, no JavaScript, adicionar ou remover elementos dessa lista. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu coloco isso aqui numa variável, né? Const ar é igual a isso daqui. Eu vou dar um console log nessa minha variável, só pra gente ver o que tá acontecendo com ela, né? E o array, ele permite que eu adicione ou remova itens. Então eu vou primeiro remover o item 3 e ver o que tem no array. Eu removo com array.pop. Ah, galera, essas coisas aí que você tá digitando, né? Array.pop, eu preciso ter isso daí decorado? Cara, sim e não. Você precisa entender que o array tem essa funcionalidade. Se você lembra da sintaxe ou não me importa, mas se você não sabe que o array você pode adicionar ou remover itens, não tá certo, tá? Você precisa entender a lógica de pra que funciona uma estrutura e pra que eu vou usar ela. A sintaxe em específico, se você se lembra dos verbinhos aqui, tanto faz, não é algo relevante. Só que vai pegar um pouco mal numa entrevista você se esquecer de coisas muito básicas, mas acontece, tá? Eu já esqueci também e não tem tanto problema assim. Array.pop remove um elemento, no caso eu vou estar removendo esse elemento aqui, né? Se eu não especificar qual que é o elemento, é esse último aqui.
array.push adiciona um elemento aqui no final, né? Então eu vou remover o elemento 3, adicionar o elemento 4 e printar aqui embaixo. E se eu fiz tudo certo, eu vou printar 1, 2, 3, depois 1, 2, depois 1, 2, 4. Eu dou um run aqui, 1, 2, 3, depois 1, 2, depois 1, 2, 4, tudo correto. Isso daqui é um array. Esse tipo de coisa, né, é crucial que a gente tenha algum nível de prática, é crucial que a gente tenha algum entendimento. Quando eu falo um mapa, é crucial que você entenda um mapa, né. JavaScript, o pessoal não usa tanto mapa porque o pessoal costuma usar bastante pojo, né. O que é pojo? É const, aí eu tenho aqui um objeto e ele vai ser um plain old JavaScript object, que eu posso ir só botando as coisas aqui a moda gambiarra, mas enfim. A estrutura mapa, ela é uma estrutura mais didática, então eu vou explicar o mapa primeiro. O mapa, né, que eu vou definir um mapa que mapeia uma chave, que vai ser uma string, e um number, que vai ser o valor, né, tô mapeando chave e valor, e isso daqui inicializa meu mapa, né. O mapa faz um mapeamento. Para cada chave eu tenho um valor que tá linkado àquela chave, né. Então eu consigo ter uma estrutura muito prática para eu encontrar coisas dentro daquela estrutura e valores dentro daquela estrutura, né. É uma das estruturas mais utilizadas aqui na computação, porque a gente consegue justamente ter um valor que está fortemente linkado a outro, né. Se eu, por exemplo, tenho um ID que é só meu, esse ID poderia ser uma chave e o resto poderia ser o valor atribuído a esse ID, né. É uma estrutura bem legal. A gente pode setar, por exemplo, aqui, uma idade de 25, uma nota de 9 e o número de pizzas da pessoa. Essa pessoa tem 2 pizzas apenas. E aí eu consigo, né, dar um console.log e acessar dentro desse mapa qualquer um desses valores aqui, dado que eu sei qual é a chave, né. Então, se eu sei que a chave que eu quero acessar, pô, eu quero ver qual é a idade dessa pessoa, eu posso dar aqui, ó, mapa.get. Idade, isso daqui vai printar o meu 25. Da mesma maneira que eu posso printar se a pessoa tem pizza, né? Se a pessoa has pizzas. E aí isso vai também printar aqui quando eu rodar 25, que é a idade, e true, que é porque existem pizzas, tá? Esse tipo de coisa eu tô só mostrando aqui pra gente pegar um pouquinho de prática e ilustrar que isso não deve ser difícil, tá? Isso não é algo difícil. Isso é algo que é bastante abaixo do esperado, né? Eu não vou passar por todas as estruturas, eu queria mostrar map e array, que são muito importantes. E esse conhecimento das estruturas, um Dev Junior deve ter esse repertório bem fundamentado, porque é em cima desse repertório que a gente vai construir alguma aplicação que faça alguma coisa. Até o momento a gente meio que não fez nada. O que é um exemplo de alguma aplicação que faça alguma coisa, né? Bom, a base aqui são as estruturas e os algoritmos que a gente vai construir. Vamos então construir um algoritmozinho que faz o quê? A gente pode imaginar que a gente tem um produto, tá? Eu vou definir aqui um tipo, produto, e nada do que eu tô mostrando aqui é pra ser muito difícil pra qualquer pessoa que tá pensando em ser júnior, tá? É pra tudo isso aqui, até o momento, ser bem simples. Esse produto vai ter um nome, vai ter uma string, vai ter um preço que vai ser um number, tá? A gente criou os nossos produtos aqui. Eu vou copiar e colar uma lista de produtos porque eu não quero escrever isso daqui de novo. A gente tem aqui, ó, que vários desses produtos são pizzas. E eu, sendo um programador, deveria ser capaz de resolver problemas em cima disso com relativa tranquilidade, né? Você consegue enxergar que cada pizza tem o seu preço aqui, alguns acima de 40, alguns abaixo de 40. Vamos imaginar que eu quero fazer um filtro. Eu quero filtrar por pizzas que custem menos do que 40. É pra ser algo relativamente fácil e pra isso eu preciso ter algum certo domínio, preciso ter brincado o suficiente com essa linguagem, com esse tipo de probleminha pra conseguir resolver isso daqui, né? Maneira mais simples de se fazer isso daqui, provavelmente, se eu não souber do hackzinho, que eu vou mostrar depois, é começar uma lista vazia e ir adicionando, né, checando item por item dessa lista, quais que tem um preço abaixo de 40. Isso aqui que eu tô demonstrando agora é essa parte aqui de lógica de programação, tá? A gente precisa a compreensão das estruturas que a linguagem nos dá, a gente precisa conseguir usar a lógica ali dentro da linguagem, né, for loops, if, elses, esse tipo de coisa, para de fato fazer as computações que a gente precisa fazer. Qual a computação que a gente precisa fazer aqui, né? Bom, é uma computação bem simples na verdade, né? O único cálculo que vai ser feito é o maior ou igual a 40, em algum lugar eu preciso fazer essa conta, tá? Eu vou deixar essa conta aqui pra gente fazer. Então a gente pega aqui, ó, const, produtos acima de 40, tá? E eu vou inicializar então uma lista vazia. Aí o que eu faço? Eu, como programador que tem algum tipo de experiência, eu penso, bom, vou iterar por todos esses aqui, né? Eu vou olhar um por um, checar um por um, se eles são acima ou abaixo de 40, e se eles forem acima de 40 ou acima, né? A gente vai colocar aqui, né? Eu quero 40 ou acima ou eu quero acima de 40? Vamos pegar 40 ou acima, né? Produtos 40 acima, tá bom. Fazer um loopzinho é algo que não é pra ser difícil também. For let i igual a 0, enquanto o i for menor, né, do que a quantidade de produtos que a gente tem nessa lista. Afinal de contas, a gente quer olhar todos que tem na lista. A gente tem aqui produtos.length, isso daqui. Eu dou um i++, nada de mais, nada de muito complexo aqui. E dentro eu basicamente checo, né, se o produto no índice que a gente tá olhando, afinal a gente tá fazendo um loop por todos os índices aqui desse array, né, por todas essas posições aqui. Então eu vou ter aqui, né, const, produto vai ser igual a produtos na posição i aqui. Se o meu produto, ponto,
preço, que eu sei que ele tem um preço, for maior ou igual a 40, aqui entrou a nossa computação, né? Aqui entrou o cálculozinho que a gente queria fazer. Tá me dizendo que o preço é possivelmente undefined, mas eu vou usar esse ponto de exclamação aqui, porque eu sei que não vai ser. Eu vou ter aqui, ó, produtos 40 acima, ponto push, que eu vou empurrar esse novo produto para minha nova lista. E acabou. Isso aqui é um exemplo simplesíssimo de um algoritmo em cima de uma estrutura de dados. Console.log, produtos 40 e acima, e se eu der um run nisso daqui, a gente tem aqui, ó, listado todos os nossos produtos, todos eles custam 40 ou mais e o resto não entrou nessa lista. Existe uma maneira muito mais fácil de se resolver isso daqui. Eu poderia apagar tudo isso daqui, né, apagar toda essa lógica de programação e substituir isso daqui por um conhecimento que eu posso já ter, talvez, que seria utilizando o meu repertório aqui como programador e saber que o array tem a função filter e eu consigo fazer filtros específicos dentro de um array, que em efetivo é a mesma função que eu fiz, tá? Efetivamente a gente tá fazendo a mesma coisa. Eu tô filtrando aqui, né, por produtos P, e aí eu vou querer fazer que P.preço seja maior ou igual a 40. Esse códigozinho aqui faz efetivamente a mesma coisa que a gente tinha antes, e a gente consegue ver isso daqui também aqui, ó, rodando o nosso código. Galego, como que eu vou saber que um array de produtos, que um array na linguagem JavaScript vai ter a função filter? Repertório, prática, você vai ter que praticar o suficiente. Mas assim, eu não me preocupo se você não souber que um array em JavaScript tem a função filter. Eu me preocupo se você não conseguir resolver o problema, certo? Se você resolveu dessa maneira ou da maneira anterior, pra mim, na minha visão, tá tudo ok. Conforme você vai vendo mais problemas, você vai encontrando mais maneiras de solucionar os problemas. Agora, isso daqui é um exemplo de código que não é tão código de mundo real assim, né? Pô, o que a gente tá fazendo aqui? Meio que nada, né? Meio que criando nomes arbitrários e filtrando arbitrariamente. Geralmente, a gente quer um código que interaja com o mundo real. Para interagir com o mundo real, a gente geralmente faz o seguinte, né? A gente vai poder aqui fazer algum código ou fazer um front-end que interage com um back-end, de repente um back-end de outra pessoa, através de algo que a gente chama uma API, ou então a gente faz o caminho inverso. A gente faz uma API para que seja consumida por outra pessoa, né? E a gente utiliza da nossa lógica aqui de programação para resolver os problemas que precisam ser resolvidos. E muito do trabalho de um Dev Júnior, na verdade, é ou construir ou consumir APIs. Se você vê vários exemplos de ferramentas modernas, né? O front-end vai consumir uma API do back-end que vai retornar um JSON. Então retorna aqui, sei lá, um ID de usuário, um nome de usuário, em formato de JSON. E o front-end faz algo com essa informação, né? O que é uma API? API é Application Programming Interface. Tá, é uma interface de aplicações. E a gente utiliza APIs para ou expor algo que pode ser acessado por outros serviços, ou a gente consome APIs de outras pessoas. É um jeito de programas conversarem com outros programas. Esse conhecimento aqui de APIs é fundamental para um webdev. Você não consegue ser um webdev se você não compreender uma API. E a gente vai construir uma também hoje. É bem simples, tá? É algo que pode parecer ser muito complexo, mas não é nada muito diferente de algo que recebe requisições de algum lugar e retorna alguns dados. Na verdade é isso. Em essência é isso, tá? Uma API, no mundo real, na maioria dos casos, recebe algum tipo de requisição via network, né? Isso daqui está sendo transmitido do front-end para o back-end via network, via rede. Então eu espero também que você, como desenvolvedor júnior, tenha algum conhecimento, e aqui a gente já tá construindo, né? Nota, conhecimentos Dev Júnior. A gente tá construindo nossa listinha aqui. Eu espero que você tenha algum conhecimento de redes, porque sem o conhecimento, pelo menos o básico de redes, né? Fica difícil entender o que é uma API, né? Fica difícil entender que o front-end faz uma requisição pro back-end, essa requisição vai ser através de o que? Um protocolo, geralmente, HTTP ou HTTPS, mas não necessariamente, né? A gente pode ter outros tipos de comunicação aqui, então é interessante um conhecimento basiquinho de redes aqui para um desenvolvedor júnior, tá? Pra gente conseguir executar o nosso trabalho com maestria e saber o que a gente tá fazendo. Porque a gente vai, em muitos momentos, ou construir APIs ou consumir APIs, que também é um conhecimento necessário para Dev Júnior. A gente vai olhar, então, como que a gente consumiria a API. Eu peguei um exemplo pronto também, porque senão esse vídeo teria horas e horas, tá? Se a gente fosse construir tudo isso aqui. Mas eu vou explicar. E com essa explicação é também relativamente simples o que a gente tá fazendo aqui, tá? A gente vai fazer um serviço que ordena moedas em relação ao valor delas para com o dólar, tá? Então a gente vai pegar a moeda que vale mais e fazer uma ordenação ali das top 5 moedas mais valorizadas contra o dólar. Isso daqui é uma API pública. Então eu posso pegar isso daqui, posso colocar aqui no meu browser, ó, e eu posso obter o resultado, tá? Ele vai me retornar esse resultado aqui, ó, que tem USD 1 AED, né? 3, quer dizer que cada $1 vale 3 AED, ou seja, as moedas que tem o menor númerozinho aqui são as que estão mais valorizadas, né? Essa GGP aqui vale, sei lá, $1 vale 0.7 disso aqui. Eu posso olhar isso aqui no Google também. Se eu olhar aqui, ó, USD to GGP, Pound Sterling, GGP é Libra? Não, ele tá procurando GBP, né? Bom, enfim, deve ser a mesma coisa, talvez. Mas aqui, ó, bate 0.76,
0.75, ela tá basicamente o mesmo valor. Então, né, as que tem um númerozinho aqui, quanto menor o número, mais valorizada. A gente tá basicamente puxando esse resultado aqui, a gente tá acessando virtualmente isso daqui e trazendo isso pra nossa máquina, né, trazendo essa informação aqui. Então a gente tem a URL aqui, a gente tem esse fetch, que vai fazer isso aqui, ó, vai fazer exatamente isso que o browser fez, vai pegar essa informação aqui, ó, que vai estar dentro disso daqui, isso daqui eu vou estar recebendo. Isso aqui, esse fetch que eu fiz, fez efetivamente isso daqui, ó. Aí não era o front-end, né, era o meu servidor com o servidor de outra pessoa, eu me conectei nessa API aqui, eu recebi de volta toda essa informação aqui, ó. Será que eu acabei aqui? Vai ficar um caos, né, mas enfim, você entendeu, né, eu recebi de volta um JSONzinho que vai voltar aqui pro meu servidor, né, o meu aqui em azulzinho. E legal, o meu servidor vai receber esses dados, eu vou tratar esses dados e fazer alguma coisa com eles. Então, certo, a response, né, a resposta vem aqui de acessar esse endereço, tá, aqui através desse fetch. Se a resposta não der ok, é porque teve um erro. Se a resposta der ok, eu retorno aqui os dados, né. O TypeScript não tá gostando que eu não tipei isso daqui, mas enfim, pra gente não importa agora. A gente, claro, utiliza uma classe com uma variável privada aqui, tá, que é o básico, do básico de um conhecimento de uma linguagem de programação. Você tem que conseguir utilizar esses construtos, tá. E eu nem tô falando que isso daqui é a maneira certa de se fazer. De repente eu posso não querer ter essa classe e ter esse fetch rates aqui em algum outro módulo, né? Eu posso estar querendo organizar de uma maneira modular. Pra mim, não faz a menor diferença. O importante é você saber utilizar as ferramentas da linguagem para resolver os problemas. Se você vai organizar isso aqui através de classes com métodos, ou se você vai organizar isso aí através de módulos que exportam certas coisas, meio que tanto faz, tá? É só uma questão de qual que é o mapa mental preferido nosso, porque na prática não existe tanta diferença assim, tá? Eu até no passado achava que existia mais, mas enfim. Hoje em dia eu não me apego tanto a esses detalhes. Aqui a gente tem um método que faz a filtragem das top 5 moedas, né? As top 5 moedas mais valorizadas. A gente tem os rates aqui, que é a resposta lá do negócio. A gente faz um mapeamento aqui de moeda e valor utilizando um map. Se você não sabe utilizar um map, não tem problema. Você tem que conseguir fazer essa lógica de alguma forma. A forma que a gente fez foi fazer um map que vai nos retornar aqui os pares, né? Mas enfim, tanto faz. A gente vai utilizar um sort para fazer a ordenação e a gente vai retornar, né, os 5 maiores aqui. E basicamente no final printar isso daqui, tá? Isso aqui seria um exemplo de, assim, o serviço de back-end mais básico da face da Terra. E se eu rodar aqui, né, bunrunindex.ts, eu tenho aqui as moedas mais valorizadas em relação ao dólar, né? É um monte de moeda que eu nem sei o que é. Tirando esse KWD parece ser Kuwait, esse JOD deve ser Jordânia, isso aqui deve ser Oman, talvez? Não sei. Mas tanto faz, o importante, né, bom, vamos checar se isso aqui tá certo, né? Vamos checar quanto que o JOD tá. Aqui, ó, só pra gente dar uma olhada, garantir que a gente fez certinho, né? JOD 0.70 com 9, né? Aqui deu 0.71, mas é porque a gente tá arredondando com 2 casas decimais. Se eu arredondar pra 3, provavelmente vai dar aquele valor lá, ó, 709. E aqui você tá começando a entender, né, como é que a web funciona, né? O que é ser um web dev. A gente fez um back-end que consumiu uma API externa. E muitos dos back-ends que a gente vai construir na nossa vida vão ter interações sim com APIs externas, tá? Com serviços externos. Essa é a natureza da web, né? Essa é a vantagem da web. Se não fosse pra fazer aqui, a gente fazia embarcado, sei lá. Dentro desse exemplo aqui, né, você vê. A gente tá utilizando um service aqui, esse service tem uma função aqui. A gente já tá entrando em OOP, né? Nas construções da OOP que a gente precisa. A gente já tá entrando em classes. Eu poderia ter que essa classe implemente uma interface também. Seria legal, seria uma evolução aqui pra esse código. No caso, como é um exemplo muito simples, eu não vou mais avançar muito disso daqui, tá? Agora, a gente fez o nosso back-end consumir uma API de outro servidor. Tá legal. Mas e se eu quiser, né, fazer aplicações como a maioria tem sido feita da maneira moderna aqui, que é o nosso back-end expor uma API pro front-end consumir. Como que a gente consegue fazer, né? Como que a gente consegue fazer um serviço que expõe um dado, tipo isso daqui, ó. Isso daqui é uma API, tá? Isso daqui expõe um dado pro que algum front-end pode consumir. Eu quero então fazer com que o meu back-end consiga expor esse dado para eu acessar até no browser da mesma maneira que eu acesso isso daqui. Como que eu faço isso? Aqui vai entrar, né? Geralmente você não vai codar na mão. Geralmente você não vai construir um back-end na mão. Pelo menos eu nunca vi construído, tá? Nunca. Em 10 anos trabalhando na área, nunca vi nenhum back-end em produção. Back-end de verdade, né? Que serve ali uma aplicação sendo construído do zero. Sempre, em todos os casos, o back-end principal de todas as empresas que eu trabalhei foi construído através de um framework. A gente vai ter que escolher um framework. Como? Aqui no vídeo, para ser algo simples, eu vou escolher um framework simples. Lembra que eu falei de package managers, né? A gente consegue ver aqui que a gente tem um TypeScript como dependência. Eu não expliquei, tá? É esperado que você já saiba nesse ponto do vídeo, mas enfim, se você não sabe, um framework é uma biblioteca ou um conjunto de bibliotecas que permite que a gente não reinvente a roda, né? Senão eu vou ter que codar muita coisa na mão para conseguir expor aqui uma API. E como muitas pessoas expõem APIs o dia inteiro, né? O tempo todo, a gente tem que esse trabalho já foi feito, eu posso depender, né? Construir em cima desse trabalho que já foi feito, para
para não ter que reinventar a roda. Facilita e acelera bastante o desenvolvimento no início das aplicações, tá? Como eu quero fazer uma API super simples, eu vou utilizar do framework Express, tá? Quando eu instalo o Express, que a gente tem uma dependência que é o Express agora, e também para eu conseguir acessar isso no browser eu preciso instalar o CORS, né? Bem legal. Enfim, temos Express, temos CORS. O que são exemplos de frameworks, né? Bom, a gente tá no ecossistema JavaScript, tá? No ecossistema JavaScript, existem muitos que são compatíveis com o Express, tá? São basicamente a mesma coisa que o Express. Eu acho que o tal do Koa é meio parecido, o tal do... Como é que se pronuncia? É Kissily, um negócio assim. No final das contas, muitos dos frameworks no ambiente JavaScript são parecidos com o Express, ou então tem o Nest.js, que é um pouco mais batteries included, e a maioria eu acho que é construído com algum desses dois no ambiente JavaScript, tá? Você tem o Serverless Framework também, você tem o tal do Adonias, né, que, pô, não sei se a galera usa. Enfim, a impressão minha é que o Nest, tá? Tem uma dominância forte quer dizer, perdão. O Nest ou Express e amigos tem uma dominância no back-end. Por isso a gente vai estar mostrando aqui o Express, porque ele é um pouquinho mais enxuto do que o Nest. O Nest ele é mais batteries included, é maiorzão, assim. E bom, aqui a gente vai importar nossas dependências, né? Tal do import Express from Express, import CORS from CORS. Tá aqui dizendo que não tá aqui dizendo que não tá usado, por isso que tá reclamando. Mas a gente vai usar, não tem problema. Aí, bom, você vai ter que ler a documentação, né? Vou fazer um curso desse framework. Eu recomendo sempre dar uma olhada na documentação no Quick Start, né? Que vão ter lá, pô, a gente consegue puxar isso daqui, ver como é que tá. Aqui, ó, Express, Docs. Aqui, ó, pronto. Eu posso se eu copiar isso daqui vai dar o meu Quick Start, tá? Eu copio isso daqui, eu colo isso daqui, eu salvo aqui, ó, eu dou mas eu não vou conseguir acessar no browser, provavelmente, porque não vai deixar, porque eu não tenho meu CORS, né? Mas enfim, se eu der um run index.ts, talvez eu consiga acessar no meu localhost aqui. Consigo aqui, ó. Tá aqui, tá acessado no meu localhost, então pronto, a gente tem aqui um backend que serve o que a gente poderia chamar de uma API que printa Hello World. Galego, mas não é uma API porque não tá expondo um JSON. Tá bom, ó, agora a gente vai expor um JSON. Pronto, tá feliz? Meu JSON vazio aqui. Deixa eu reiniciar aqui o meu negocinho, meu JSON tá vazio. A gente expõe uma API que não expõe. Pronto, tá feliz? Agora é uma API. Assim, a gente começou a criar aplicações que rodam no servidor, né? Galego, mas não tá rodando no seu servidor, tá rodando no Google Chrome. Não, você tá entendendo errado. Essa aplicação, ela tá rodando na porta 3000 como se fosse uma outra máquina. É como se o servidor e o Chrome estivessem na mesma máquina, tá? Mas são coisas diferentes. O legal disso é que se em algum momento o meu servidor estiver em outra máquina, a lógica é a mesma. Por isso que eu consigo desenvolver uma aplicação, o front-end e o back-end, no meu próprio computador aqui sem problema nenhum. E é isso que a gente tá fazendo, é isso que a gente vai fazer. Agora, eu não gosto desse... esse modo aqui tá meio JavaScript antigo, tá? Não sou tão fã disso daqui. Eu gosto da outra maneira de se escrever JavaScript, que é, né, essa maneira que é mais bonitinha, tá? E aqui eu vou permitir o meu CORS. Por que eu vou permitir meu CORS? Porque quando eu tava testando a aplicação pra fazer esse aqui, deu problema no CORS, tá? Aqui ele tá pedindo pra salvar os tipos aqui, tá? Eu vou salvar isso aqui também. Vamos lá, Ban. Eu salvo os tipos que você quer. Não tem problema nenhum. Pera, por que NPM? Eu não tô usando NPM. Ele viajou aqui, legal. Bom, né? Agora com um pouquinho de boilerplate aqui em cima, a gente consegue fazer a mesma coisa que a gente fez antes, tá? Botar um listen aqui embaixo, ó, pra printar aqui que o nosso servidor tá rodando. A gente consegue fazer, pô, a mesma coisa. Se eu bater no localhost 2.3000/ping, ele vai retornar um pong aqui, tá? Legal. Posso rodar aqui? Tá aqui rodando em localhost, eu clico aqui. Ele vai aparecer um erro, né? Porque eu não tenho essa rota codada. Eu preciso aqui em cima, ó, da rota /ping. /ping, a rota tá aqui, ó. Legal, bacana. Eu posso criar uma rota também, né? /produtos aqui. Que pra gente poupar um pouco de tempo é o seguinte, né? A rota /produtos vai ter uma lista de produtos. Inclusive, podia ser uma lista de moedas que vem daquela API externa que eu posso expor na minha própria API também. Não tem problema nenhum aqui. Tá, mas pra simplificar, é uma lista de produtos que a gente tem em algum lugar. A gente tem essa lista de produtos e a gente expõe esses produtos no endpoint /produtos. Se eu acessar aqui, ó, /produtos, deu erro, porque eu não reiniciei o meu servidor. Muito bem lembrado, né? Eu preciso reiniciar aqui para o código novo que eu acabei de escrever tá rodando. Agora, F5 aqui, né? E olha só, temos a nossa APIzinha feita. Mas tá feio, né? Tipo, isso aqui não é um front-end, isso aqui é só uma API. Como que a gente faria o front-end? Como esse não é um vídeo sobre front-end, tá? Eu quero muito mais que você entenda os conceitos do que o tutorial. Eu tô mostrando o código mais pra dar aquela engajada, dar aquela ilustrada bem bacana. A gente vai fazer também o código que rodaria aqui no front-end. O código que rodaria aqui no browser, que acessa esse localhost... tá.
Agora eu lembrei porque que deu erro de cores. Não foi quando eu acessei o localhost 3000, tá? O erro de cores é quando eu faço o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou criar uma página HTML estática. Eu vou criar um index.html. E, bom, para não ficar escrevendo código aqui, eu vou colar um código super simples e eu vou explicar o código. O código que a gente tem aqui, né, faz a seguinte função. Ele roda um scriptzinho JavaScript que vai puxar aqui os produtos, né, do nosso localhost 2.3000/produtos, né? Vai puxar aquelas pizzas que eu tenho cadastradas aqui no nosso backend, vai trazer isso daqui pro meu browser, pro meu Google Chrome e vai dar uma ordenada nisso daqui, tá? Vai colocar essa lista aqui em elementos aqui para serem exibidos no meu browser. É só isso que está sendo feito. E eu posso, ó, copiar o address aqui, ó. Copy path. E se eu colar esse address aqui em cima, deixa eu só ver uma coisa, meu servidor tá rodando? Aqui embaixo meu servidor está rodando. Então é só eu colar o endereço disso daqui, que tá aqui, ó, /AugustoGalego, /dev, /junior, sei lá o que. Tá aqui, ó, tá aqui o nosso front-end consumindo a nossa API. Então a gente, né, fez o código aqui do front-end, que consome a API que a gente criou e tá rodando no nosso servidor de back-end. Se tá rodando tudo aqui na mesma máquina, né, que é o meu PC, por acaso, né, o meu computador, meu notebook, ou se no mundo real, isso daqui, né, quando eu for para uma empresa real, vai rodar uma parte no PC do usuário, uma parte no servidor da empresa, meio que tanto faz, tá? O importante é que você entenda os conceitos. Agora, percebe que a nossa aplicação não tá exatamente compatível com o nosso desenho aqui, porque o nosso desenho tem um SQL aqui, né? O nosso desenho tá faltando uma parte aqui, faltando essa terceira parte, e também, pô, a aplicação tá meio sem graça, né? O usuário não consegue fazer nada, o usuário não consegue criar nada, o usuário não vai interagir com o back-end. A gente tem, beleza, que a API tá sendo consumida, mas seria legal se eu conseguisse enviar dados também, né? Seria legal se eu conseguisse, pô, nosso exemplo aqui de pizza, seria legal se eu pudesse criar uma pizza. Então, né, a gente podia ter aqui algo, um /create, sei lá, um post, pra poder criar uma pizza. Para isso eu preciso, né, permitir no meu back-end que isso seja feito. Para eu permitir no meu back-end que isso seja feito, eu não posso ter que esses produtos aqui são hard-coded aqui, né? Eu preciso ter que, pô, sei lá, pelo menos eles existem em outros lugares, né? Eu preciso ter pelo menos que seja uma listinha aqui, ó, que eu vou poder alterar essa lista de alguma maneira, que eu vou poder adicionar, incrementar coisas nessa lista. Então, beleza, o nosso get tá tudo certo, mas de repente o usuário quer fazer um post, né? De repente o usuário quer fazer aqui, ó, .post. Ele quer criar novos produtos, tá? Aqui então no /produtos, né? Quando ele fizer um post no /produtos, Express determina, né, que a gente vai ter aqui o request e a response. E a gente vai fazer a nossa lógica ali, né, pra validar e criar esse produto. E a gente recebe esse novo produto aqui numa requisição, tá? Enfim, a gente cria esse produtinho aqui de uma maneira super simples, de uma maneira super amadora. Galego, mas você falou que tinha que ser profissional e não amador. Então, né, é interessante que a gente tenha um conhecimento de API, é interessante que a gente consiga que essa API esteja devidamente documentada, né? É interessante que a gente consiga fazer a documentação também, tá? Porque como é que o front-end sabe o que a nossa API cospe, né? Essa documentação vai ser geralmente via Swagger, é um dos mais comuns, né? Swagger /OpenAPI. Mas enfim, aqui a gente tem uma estrutura de dados dentro da nossa própria memória do servidor. E a memória do servidor ela é meio volátil, porque se o servidor para de rodar e roda de novo, eu perco aquelas informações que estavam na memória. Perdão, não é nem memória do servidor, é memória do programa. Isso aqui tá dentro da memória do programa. Se eu aumento essa lista enquanto o meu programa tá rodando e eu não persisto isso em lugar nenhum, eu vou perder essa informação. É básico. Com uma atualizada no front-end, esse aqui é o localhost, né? Front-end aqui, ó, é o index. A gente conseguiria adicionar nova pizza no valor de 34, adicionar, e aqui a nossa nova pizza, né? Foi adicionada ao nosso back-end. Aquilo que eu tava falando é o seguinte, ó. Enquanto o servidor estiver rodando, esse item novo que eu adicionei, ele tá dentro desse array. Mas se eu parar aqui o meu servidor e rodar ele de novo, quando eu der um refresh na minha página, eu vou ter perdido toda aquela informação que eu tinha. Para isso vai ser legal a gente utilizar um banco de dados para armazenar essa informação. E aí vai entrar, né, mais um conhecimento de... Aqui é mais para back-end do que para front-end, tá? Esse vídeo é um pouco enviesado para back-end porque, novamente, é o que eu trabalho. Se é o que eu trabalho, eu tenho mais propriedade para falar disso e não de outras coisas. Mas é interessante a gente ter banco de dados, tá? E, de novo, a gente tem que ter alguma compreensão naquele nível que eu falei de banco de dados, sabe? Eu vou adicionar aqui, tá? Uma dependência do Better SQLite 3, só pra gente ter um banco de dados simplesão, tá? Eu não quero complicar muito aqui. O vídeo não é sobre isso, o vídeo é mais sobre os conceitos. Mas o que é interessante aqui, né? O interessante é que a gente tá criando um banco de dados aqui com o nosso código. Eu preciso que o Dev Junior entenda mais ou menos isso daqui, tá? Eu preciso que ele entenda um create table if not exists produtos. Preciso que ele entenda o que é uma primary key, né? Por que tem o auto increment aqui, né? O que é o tal do auto increment? Preciso que ele entenda que o nome do produto é um texto que é null e que um preço é um número real que não é null também, né? Isso aqui eu preciso que a pessoa compreenda. E que pra pegar os produtos, né, o meu statement aqui vai ser um select asterisco from produtos. Geralmente a gente faria isso aqui dessa maneira? Não, a gente não faria isso aqui dessa maneira. A gente utilizaria aí alguma
uma ORM, né? Então é interessante que você tenha algum traquejo ali com ORMs. Pro vídeo não ficar infinito, eu não vou fazer isso aqui agora, tá? Mas enfim, você precisa compreender. Pelo menos esses statements aqui tá super simples de banco de dados. E também seria interessante saber como que isso daqui é feito com ORMs também. E inclusive a criação de tabelas, né? Nem é assim. Geralmente a gente teria uma migration e tal, mas pra não complicar tanto, vai ficar por aqui. Então, o que a gente viu? Que o nosso trabalho vai estar ou aqui, né, melhorando essa interface que a gente fez aqui, e geralmente a gente vai melhorar essa interface utilizando ali, muito provavelmente você vai no front-end utilizar um React ou um Vue, tá? São os mais populares, React ou Vue. É interessante que você conheça também, atualmente tá bem popular Tailwind, mas algo nesse sentido, ShadCN, Material UI, alguma lib de componentes aqui, para conseguir fazer UIs bonitas, né? E o React e o Vue estão aqui para que essas UIs sejam responsivas, então você precisa ter esse domínio sendo um front-end. Se você não for um front-end, se você for um back-end, é importante que você consiga fazer isso daqui, tá? Isso daqui é importante, né? Se você não consegue consumir a sua própria API, quem é que garante que a sua API funciona, sabe? O back-end precisa também saber consumir essa API. Se você é um back-end, a sua área de trabalho vai estar mais aqui e vai pegar um pouquinho de banco de dados, mas não muito, tá? E aí você vai utilizar um framework que vai ser Express, talvez, se for JavaScript, vai ser Spring, se for Java, vai ser aqueles .NET, tem alguns .NET, tá? Eu nunca consigo lembrar qual que é qual, tem, enfim, o ASP.NET, .NET Core, eu nunca lembro qual é qual. Um Laravel se for Python, um Laravel se for PHP, um FastAPI se for Python, ou então Django, provavelmente algum dos dois, tá? Mas Flask também é uma possibilidade. E você vai querer uma aplicação completa que faça esse ciclo completo aqui, tá? Esse ciclo completo de subir um servidor, persistir em banco de dados e ser consumido por um front-end, ser utilizado num front-end. Nessa pegada desse desenho aqui, tá todo esse código que a gente fez, ele tá na minha máquina. Se ele tá na minha máquina, ele não existe. Se o código tá na sua máquina só, ele não existe. Você vai ter que pegar, criar um repositório, né? Cria um repositório lá no Git. Aqui eu abro aqui, ó, github.com, cria uma conta, cria um repositório. Isso aqui é pra sua vida, tá? Todo o código que você faz, você vai subir ele pro Git. Todo o código. Ah, mas eu não quero que as pessoas vejam, sobe como código privado, tá? No mínimo, pra você ter a referência e conseguir revisitar esse código depois, mas todo o código, vai até te ajudar em entrevista de emprego isso aqui, tá? Pelo amor de Deus. Aí você vai criar um repositório no Git, você vai subir esse código que você fez com git add, aí git commit uma mensagem, né, -m, mensagem legal, git push, vai subir lá o código pro Git utilizando isso aqui no command line, tá? Vai saber o básico do básico de Git, que você tem que saber, cara, assim, se você já escreveu 30 linhas de código e elas não estão no Git, aprende Git e joga isso aí pro Git, tá? Joga todos os projetos que fizer, cria ali uma pasta ali, um repositório no Git, projetos, se você for fazendo projetinho pequeno, ou então, melhor, né? Pra cada projeto cria um repositório novo, mas o código tem que estar no Git. Por que seu código tem que estar no Git? Porque na sua empresa, a Codebase, ela vai estar aqui, ó. Você vai ter aqui assim, ó. Isso aqui é a Codebase, tá? Essa Codebase, ela está no Git. Ela não tá na máquina de nenhuma única pessoa. Você vai ter que aprender a trabalhar com Git, trabalhar com mergear esse código que a gente fez, né? Então a gente fez um código, a gente fez alguma feature, de repente, a gente vai ter que trabalhar com merges ali, com pull requests. Cria um pull request que vai ser aprovado por alguém. Você precisa conseguir fazer isso e compreender isso daqui. Por que o código tem que estar nessa Codebase? Porque o código, ele não vai subir da nossa máquina para os servidores. Isso aqui é o caminho errado. O código, ele vai cair na Codebase. Dentro da Codebase vai rodar algo aqui, né? Vai rodar uma magiquinha aqui, que é a tal da CI/CD pipeline. CI/CD. Você precisa entender como é que funciona. Você não precisa, ser um expert, mas eu recomendo você, uma vez na vida, montar uma CI/CD pipeline, utilizando talvez GitHub Actions, tá? Ou algum outro, mas enfim, GitHub Actions tá ali já, é relativamente fácil. E essa CI/CD pipeline é quem vai ser responsável por buildar esse código e empurrar esse código que você construiu, né, que foi mergeado para Codebase, pro servidor e pro... Não, na verdade ele vai ser mergeado pro servidor, né? Ele vai chegar no cliente quando o cliente solicitar a página, mas enfim. É pro servidor. Então eu também acho interessante você conhecer uma CI/CD pipeline. Recomendo que você faça uma vez na vida, tá? Que suba esse código para algum lugar, nem que seja para Vercel, para pelo menos você conseguir acessar uma URL e acessar do seu próprio browser, né, via internet, o código que você mesmo fez, que tá rodando num servidor lá longe na cloud. Então é interessante sim a gente ter um conhecimento cloud, porque provavelmente isso aqui vai rodar na cloud, tá? Quando você trabalhar no mundo real, isso aqui vai rodar na cloud. Esse servidor, ele não vai ser um servidor, muitas das vezes não vai ser um servidor físico, vai rodar talvez no EC2 na Amazon, talvez em alguma outra ferramenta da Amazon. Esse Postgres aqui também não vai rodar na sua casa. Esse Postgres aqui que você vai criar, vai rodar no RDS, provavelmente da Amazon também. Então, né, conhecimento de cloud aqui acaba sendo imprescindível, porque
a gente quer entender tudo que tá em volta do nosso trabalho, e essas coisas estão em volta do nosso trabalho, o Git tá em volta do nosso trabalho, é crucial pro nosso trabalho não funciona sem CI/CD, nosso trabalho não funciona sem rodar no RDS, sem rodar na EC2 da AWS. Agora, galera, eu preciso ser um expert em CI/CD pipelines pra entrar como Dev Junior? Não precisa, definitivamente. Eu não sou um expert nisso daqui, eu sou bem ruim até, eu diria, mas eu entendo como funciona, eu entendo qual é o propósito, eu consigo montar uma básica pra me virar. Ah, galera, eu preciso ser um expert em cloud? Não preciso ser um expert em cloud. Eu preciso entender um pouco do que aquilo que a cloud tem pra oferecer, né? Cloud tem EC2, tem RDS, tem... Pô, tá muito popular agora. Lembra que a gente falou de Kafka? Kafka é sobre filas, queues, mensagens, né? Filas, queues, mensagens. É legal essa compreensão, tá? É legal essa compreensão também pra um desenvolvedor júnior. Percebe que o nosso código aqui também, né? Cadê o botão aqui em cima de login? Ah, não tem, né? É porque a gente não fez autenticação. É legal que a gente faça autenticação uma vez na vida. Como que a gente faz a autenticação? Bom, ou você aprende a armazenar de maneira segura o password do seu usuário aqui no banco de dados, que eu recomendo que você faça pelo menos uma única vez, não é difícil, tá? Fazer o ciclo completo da autenticação é um pouquinho difícil, mas armazenar password aqui de maneira segura uma única vez, só para praticar, não é muito difícil. Ou então você aprenda a utilizar, né, alguma biblioteca, alguma ferramenta, de repente tem um login com o Google, né? A gente podia implementar aqui no nosso código, fazer uma feature nova de login com o Google. Dá pra fazer. E é interessante, a autenticação é um conhecimento interessante para um front-end júnior, um desenvolvedor júnior saber. E aqui, né, perceba que a gente tá avançando já, né, que já são coisas que vão te diferenciar. Eu acho que, até aqui, esse desenho aqui, ó, se você for front-end, tem uma maestria boa nessa parte aqui. Se você for back-end, tem uma maestria boa nessa parte aqui, independente de qual área você escolher, tá? Conhecer tudo isso daqui que eu te mostrei, conhecer por cima, tá? Sinceramente, expert em CI/CD é um cargo inteiro, tá? Expert em banco de dados é um cargo inteiro. Você não precisa saber tudo isso com uma maestria absoluta, mas você precisa conhecer. Eu acho que precisa. E aqui, né, quanto mais a gente avança, mais a gente vai se diferenciando. Pô, conhecimento de cloud é um diferencial. Conhecimento de filas é um diferencial. Conhecimento bom em autenticação é um diferencial. Os pré-requisitos mesmo estão dentro desse desenho, na minha opinião, tá? Se você não entende esse desenho de sistema aqui, desenho de sistema, system design, dá pra botar aqui também, né? System design. Isso aqui é o system design mais básico do planeta Terra, tá? Mas já é legal essa compreensão. Outra coisa legal, né, que esse CI/CD, pô, ele não vai pegar o nosso código e botar pra rodar assim, sem nada, no cru aqui, ou vai. Às vezes vai, né? Mas às vezes ele vai pegar esse código aqui, ele vai transformar isso daqui botar num containerzinho, né? Container. E vai fazer rodar esse container aqui, né? Com um dockerzinho. Então, pode ser um conhecimento interessante também que vai te diferenciar. Aqui, eu acho que a gente já tá entrando em coisas que são mais diferenciais do que pré-requisitos pra todas as vagas, tá? Mas Docker realmente é comum, tá? É um diferencial comum, eu diria. E essa é a parte técnica daquilo que você vai fazer no seu dia a dia. O seu trabalho vai ser trabalhar com esse tipo de sistema web, tá? Que vai criar e buscar coisas no banco de dados ou alterar coisas no banco de dados para expor isso para uma API autenticada e utilizar a sua lógica de programação aqui, né, dentro do servidor para resolver os problemas. Essa é a visão. Esse é o mapa mental do que engloba um Dev Junior, né? Eu quero que você entenda que o seu conhecimento, ele começa aqui, né, no seu código, no seu framework, na sua linguagem, e ele vai expandindo para as bordas para você ter uma noção do completo, né? De como tudo aquilo funciona e é orquestrado para fazer o seu código funcionar para os clientes. Que esse conhecimento é importante. E bom, além disso, né? Para além disso, entender um básico do básico de Scrum, de como é que Scrum funciona, porque a maioria das empresas funciona via Scrum, tá? Uma mistura aí de Scrum utilizando um Kanban, entender como é que são tasks, o que é o tal do Jira, mas isso daí a empresa no onboarding ela provavelmente vai explicar essas coisas, mas não custa já vir com isso daqui entendido que, pô, uma horinha você entendeu o que a empresa quer que você entenda disso daqui, tá? A empresa quer que você entenda que vão ter reuniões para definir as tarefas vão estar num Kanban e você vai mexendo os cardzinhos ali para que as pessoas consigam visualizar o trabalho que você tá de fato fazendo na empresa, tá? É isso. E aí, com isso daí a gente cobriu tudo? Se você souber isso daqui, você é um Dev Junior que consegue passar em todas as vagas? Não consegue passar em todas as vagas. Não é todo mundo que considera isso aqui um Dev Junior, mas eu não te prometi tudo. Eu te prometi os 80% que são, assim, essenciais, que é comum cara, isso daqui é 80% do seu trabalho, do conhecimento necessário para se tornar um Dev Junior assim. E sabendo só isso, e tendo isso bem afiado, tá? Super bem afiado, bem plausível que você consiga conseguir um emprego, tá? Pelo menos na minha equipe, é isso que eu esperaria de um Dev Junior. Eu não esperaria mais do que isso. Eu não esperaria que um Dev Junior fosse expert em nada disso, de Git pra baixo, não esperaria que ele fosse expert. Na verdade, expert em nada. Mas enfim, eu esperaria que ele, ao assistir esse vídeo aqui, consiga conversar comigo sobre
sobre essas coisas que a gente acabou de discutir aqui. Consiga conversar comigo sobre o que tá rodando aonde, como resolver os problemas e como utilizar do ferramental do repertório dele pra resolver os problemas, né? Se você conseguir fazer um serviço, um projetinho bem feito. Dessa maneira que eu mostrei, mas bem feito mesmo. Que faz alguma coisa, pô, legalzinha ali, um crudezinho básico que você autentica, você cria coisas, tem regras de negócio básico ali. Cara, pra mim isso daqui é o esperado pra Júnior, tá? Na minha visão, é isso.